Voltamos e a gente fala agora da doença que está preocupando muito as gestantes e as mulheres que pensam em engravidar, a Zika. Já falamos aqui que Bauru tem um registro de infecção pelo vírus e é justamente uma gestante. Sobre esse assunto, vamos conversar com o ginecologista Neuriton Alcântara. Doutor Alcântara, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Prazer é meu. Doutor Alcântara, para as mulheres que estão grávidas neste momento, o que elas têm ouvido muito é que elas precisam usar o repelente o tempo todo. Mas o período para se reaplicar o repelente, ele não pega a faixa toda as 24 horas do dia, né? O que mais que essa mulher pode fazer? Bom, o repelente ele deve ser aplicado de tempos em tempos conforme determina o fabricante, né? Tem vários tipos de repelentes no mercado. A gestante tem que usar o repelente próprio para adulto mesmo, pode usar qualquer marca existente. E alguns têm duração de 8 horas, outros de 6 horas e alguns de 2 horas. Então, ela pode estar replicando, né, dentro do que disser aquela marca. Exatamente. No outro período que ela não tiver com risco, ela vai poder usar dos cuidados que a gente recomenda para a proteção das infecções por vírus de maneira geral. Né? A questão de inseticidas na casa, a questão de telas, aqueles que são colocados na tomada elétrica. Né? Então, nesse período que ela estiver em casa, ela não vai precisar usar o repelente. Né? Doutor, se ela acabar picada pelo mosquito, for infectada com o vírus, a partir de que momento da gestação é possível saber se aquele feto tem a microcefalia? O Zika vírus ele tem uma particularidade assim, que é um pouco ruim, que cerca de 80% dos casos são assintomáticos. Então, isso é uma coisa que deixa bastante apreensivo, porque a pessoa pode ter a infecção pelo vírus Zika e não apresentar nenhum sintomas. Né? No caso da gestante, se ela apresentar algum sintoma, ou qualquer pessoa, se apresentar algum sintoma que seja relacionado à Zika, que são sintomas semelhantes aos da dengue também, então ela deve procurar o posto de saúde, deve procurar o seu médico, vai fazer o exame, vai ser feita toda uma investigação que existe para o caso. E no caso das gestantes, a gente recomenda a realização de ultrassonografia, né? Pelo menos 3 ultrassonografias são recomendadas, uma no início da gravidez e outra na metade da gravidez, né? De preferência em torno de 20, 22 semanas, né? Podendo ser o que a gente chama de ultrassom morfológico. E esse ultrassom ele vai determinar todas as medidas dos órgãos fetais, inclusive do crânio, e aí pode ter uma suspeita da microcefalia. Né? E muitas vezes vai aparecer a suspeita no último ultrassom, por exemplo? No caso, uma gestante que teve a suspeita ou se foi confirmada a infecção de Zika, é recomendado fazer outros ultrassons, fazer seriado esse ultrassom, fazer o acompanhamento, e essa criança também deve ser feito o acompanhamento depois, né? Mesmo que os primeiros exames não apontem essa suspeita de microcefalia, vai ter que ser acompanhado posteriormente, né? No caso da maioria das mulheres que são atendidas, fazem o acompanhamento pelo SUS, esses ultrassons, eles são feitos com frequência, doutor? A gente sabe que pelo SUS a demanda é muito grande, a oferta de exames pela Secretaria Municipal, pela maternidade, né, que são os locais onde se faz ultrassom de pré-natal, não consegue atender a demanda. Então, normalmente a gente percebe que pelo SUS as gestantes conseguem fazer às vezes 1 ou 2 exames de ultrassom durante a gravidez. Tem que aumentar esse número de exames. No caso também o período da infecção pelo vírus, se é no começo ou no fim da gravidez, se vai determinar ou não a microcefalia. Isto ainda não está claro, não está definido? Não está definido. A gente não sabe muita coisa sobre essa infecção, mas deduz-se, como todas as outras infecções que causam problemas na gravidez, que quanto mais precoce for, né, o contágio, a infecção, mais grave a chance de ter sequelas, de ter problemas para o feto, né? Mas realmente a Zika é uma doença que está sendo estudada agora nesse período, né? E conforme vai passando o tempo vão ser colocadas pesquisas falando sobre possíveis lesões que possam acontecer mesmo no caso de infecções mais tardias, né? Não se sabe ao certo ainda, né? Há relatos, doutor Alcântara me contava antes da entrevista, da possibilidade de a criança não nascer com a microcefalia, mas ter algum comprometimento ao longo da vida? O Zika ele é um vírus neurotrópico, ele é um vírus que ele tem essa predileção para o sistema nervoso. Né? Mesmo pessoas adultas que adquirem a infecção por Zika,
né? No princípio achavam que era uma infecção que não tinha quase problema, que dava poucos sintomas, era uma dengue assim muito fraquinha, mas já se sabe que pode levar à alteração. Uma das doenças que estão associadas é a síndrome de Guillain-Barré, que é um ataque, né, do sistema imunológico que confunde, né, as células do sistema nervoso. Então, assim, muita coisa vai ser descoberto, né? A gente não sabe aí se essa infecção na gestante, numa fase mais tardia, poderá levar a problemas de aprendizagem na criança, se poderá problema de surdez, problema de visão, a gente não sabe, né? Às vezes não vai ter microcefalia, mas de repente pode acontecer de ter um outro problema neurológico. As pesquisas vão dizer, o segmento vai dizer, né? Já há relatos, inclusive, da transmissão do vírus por relações sexuais. No caso, doutor, qual que é a orientação para as gestantes? O marido também tem que se proteger, o ideal é que eles usassem preservativo nas relações? Sim. Todas as infecções que são, né, de característica assim, viral como essa, elas né, têm uma transmissão tanto através da relação sexual também, pela contaminação sanguínea, não se falou ainda através de transfusão, mas com certeza pode acontecer é uma hipótese, né, bem grande de acontecer essa infecção através de transfusão sanguínea, através de acidentes, compartilhamento de seringas, vai ser semelhante a uma infecção, né, como as outras infecções virais, né? A única coisa ruim que também é transmitida através do mosquito. Então, tem que se fazer a proteção de todas as formas, tanto na questão da prevenção do mosquito, na questão da prevenção domiciliar, na questão da prevenção da relação sexual, o uso de preservativo, né, e todas as outras formas de prevenção. Doutor, para a gente concluir, para a mulher que está pensando em engravidar agora, o que você diria? O ideal seria deixar para mais tarde essa gestação? E se houver uma epidemia de Zika? A gente, assim, se for um desejo muito grande da gestante, do casal, é claro que eles têm que avaliar essa situação, né? Tem pessoas que, independente desse risco, vão querer engravidar. A maioria das gravidezes acontece de uma forma não planejada, né, infelizmente. Mas se houver realmente esse desejo, mas for uma coisa que dá para ser planejado, não é o melhor momento, né? Como a gente não sabe nem direito como que vai se comportar a doença, como que vai se comportar a transmissão, né? A gente sabe que o mosquito existe no Brasil inteiro, né? Nós estamos no começo desse alastramento, dessa infecção, infelizmente, mas assim, existe a possibilidade de aumentarem muitos números de casos, né? Então, quem sabe no segundo semestre a gente já vai ter uma outra noção, no ano que vem. Então, a gente tem recomendado assim, às gestantes que, se não for assim, um desejo muito grande, que elas posterguem a gravidez para mais para frente. Tá certo, doutor. Muito obrigada por seus esclarecimentos. Nada.